desemprego e crises econômicas e o cenário brasileiro e o impacto no PIB. Então, o Brasil teve muito reflexo a partir da crise financeira e muitos foram evidenciados em virtude dos desmaneios políticos, a corrupção. A política partidária e a corrupção levaram vários processos que acabaram por atingir mais ainda a população, principalmente a população mais pobre, na qual a gente vê que os dinheiros todos foram levados. E com isso, principalmente a parte também que vocês podem ver, a atual crise econômica no Brasil teve em meados de 2014, como uma das suas principais consequências foi elevado recuo do produto interno bruto, ou seja, o PIB. A economia, segundo alguns sites, contraiu também uma cerca de 3,8 em 2015 e 3,6 em 2016. A crise também gerou um desemprego que também é mencionado que atingiu o auge em meados de março de 2017. Em 2016, os efeitos da crise econômica foram amplamente sentidos pela população que precisou adaptar para a realidade financeira. De acordo com a pesquisa realizada pela Confederação Nacional da Indústria, a metade dos entrevistados, ou seja, 48%, passou a usar transporte público e também 34% deixaram de ter o plano de saúde. Tanto que isso acabou refletindo na realidade financeira e também a crise existencial. Antes de apontar as causas, é relevante primeiro entender a economia do Brasil. Nas últimas décadas, houve um aumento significativo do preço dos commodities, que são matérias-primas e agrícolas também. Desde o final dos anos 90 até no início de 2012, impulsionado pelo crescente demanda da China, foi um período favorável para a economia brasileira, mesmo porque houve também um aumento da matéria bruta e com isso também dependeu da sua exportação, que consequentemente teve também o aumento que começou a partir dos Estados Unidos. Contudo, a fraca demanda internacional levou à desaceleração do crescimento brasileiro. Dessa forma, para países emergentes como o Brasil, o resultado foi a queda das exportações, menos do ingresso da capital externo e o adiamento dos investimentos. Assim, inicia o ciclo vicioso da economia brasileira, com um crescimento mais lento do PIB, na qual a gente vai perceber agora que os principais desafios foram a combinação do ciclo apresentado e também a gestão de qualidade ruinosa das coisas públicas, na qual a gente vê as principais premissas para isso ter acontecido foi a arrecadação da queda devido ao PIB menor. Com isso também nós tivemos o descontrole de contas públicas devido aos três fatores: os juros elevados, os déficits crônicos e a previdência social e a seguridade social, a corrupção, como ocorrido na Petrobras, construtoras e etc. A gente vê também que o Brasil é um país que ainda apresenta oportunidades substanciais. O país detém também uma das 10 maiores reservas mundiais de petróleo e é uma das 5 maiores de produtos de veículos automotores do mundo. Também é referência mundial na produção e desenvolvimento de biocombustível e possui a maior bacia hidrográfica do mundo, com mais de 70% da matriz elétrica de origem hídrica. O Brasil possui ainda condições geográficas privilegiadas que lhe garantem ofertas abundantes por mais variados recursos naturais. Isso é bem interessante porque também, além disso, ele é um grande exportador de ferro, café, soja, suco de laranja, carne bovina e uma das 5 fabricantes também mundial de aeronave. Como que a gente pode avaliar aqui, depois desse pequeno vídeo, o setor financeiro está interligado não só a eventos que ocorrem dentro do país, mas também o que acontece, o que envolve os seus parceiros, a exportação e a importação. Uma crise que começou em outros países mostra também que os brasileiros, a sua face dura, que tiveram que abrir mão também dos seus serviços e de consumos antes considerados essenciais. A Seguridade Trabalhista Social deixou de ser bem almejada em prol do sustento e a necessidade das coisas mais básicas. Ou seja, o brasileiro passou a trabalhar na informalidade para garantir seu sustento na família. Então, com isso, o Brasil ele reflete uma recessão acentuada principalmente da gestão desastrosa que acontece hoje em dia e dos recursos financeiros internos,
que impulsionou a corrupção da política mal administrada pelos seus representantes. Então, com isso, a gente encerra nosso trabalho e eu só quero deixar uma observação aqui ao grupo, que toda pesquisa ela foi feita através de artigos científicos e sites específicos. Então, com isso, eu quero agradecer a participação de todos. Esse é o nosso trabalho aqui da UEMA, na matéria de macroeconomia do curso de administração.